Portal Ternura de Notícias, juntamente com as emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebe com muito prazer, nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, a presença aqui em nossos estúdios do deputado federal Júnior Bozella. O Júnior, que se faz presente aqui no interior paulista, está em visita nesta semana com uma agenda aí bastante cheia, né, de encontros. E é claro, não só encontros nos municípios, no qual ele realmente teve aí um eleitorado bastante expressivo, mas também a proposta de conhecer e reconhecer os anseios, né, da nossa comunidade aqui do interior de São Paulo. Júnior, bem-vindo ao Portal Ternura, as emissoras, a gente está através dos nossos jornais falados também aqui da Ternura FM, transmitindo esse bate-papo. E eu gostaria mais do que nunca, né, que você, como deputado federal, que foi eleito inclusive aí com quase 80 mil votos, né, na eleição do ano passado, pudesse falar um pouquinho sobre sua carreira política, porque você é tão jovem, né, então tem um pouquinho para contar para a gente, antes de falarmos aí de metas, de princípios e valores que correspondem à sua atuação como representante. Dizer da minha alegria, Daniela, estar aqui com você. Já tivemos uma participação ao vivo no programa de rádio, mas é sempre uma honra poder retornar a Ibitinga, toda a região. Ontem eu estive em Rio Preto e eu sempre falo muito isso, né, que a gratidão é a memória do coração. Como você bem citou, eu tive aí quase 80 mil votos e os votos que nós tivemos foram votos suados, né, que a gente trabalhou, né, com muita saliva, suor e sola de sapato. Então foi uma construção bastante justa e honesta e nada, né, mais do que óbvio de eu poder retornar a essas regiões, dos 80 mil, quase 60 mil no interior do estado de São Paulo. Então eu faço questão de voltar, de estar presente, e a nova política é assim, né, não é no discurso, é na prática. E fazendo esse trabalho, me aproximando das lideranças, conversando com as pessoas e colocando o mandato à disposição e ouvindo as pautas, as demandas. Aqui em Ibitinga é uma cidade de referência para mim, né? Porque a prefeita Cristina, que é uma grande prefeita, uma amiga, né, que tem feito um trabalho justo, honesto, independente do prefeito, independente da prefeita, quem quer que seja, o deputado, o homem público, ele tem a obrigação de contribuir e ajudar a população. Então eu, dentro da minha trajetória política, fui secretário, fui vereador, fui candidato a deputado estadual, fui candidato a prefeito. Então eu perdi, ganhei, mas nunca desisti. Já ganhei eleição, já perdi eleição e hoje estou aqui, tendo a honra de Deus e da população de estar em um dos principais cargos da República, né, do Legislativo, que é a ocupação do deputado federal. Você é do litoral paulista, né? Você é natural da cidade de São Vicente? Eu sou nascido em Santos, nascido e criado em Santos, e fui vereador em São Vicente, disputei a prefeitura de São Vicente, inclusive, ontem eu estava em Rio Preto, ontem foi aniversário de São Vicente. O padre me ligou e falou: olha, Júnior, você não vai vir na missa, aniversário da cidade. Eu tenho um respeito muito grande pela cidade que me projetou, para a política nacional, porém isso é mais uma prova de respeito que eu tenho com o interior do estado de São Paulo. Independente de ser o aniversário da cidade, eu também tenho um compromisso grande com a região da Baixada Santista, obviamente, mas eu não deixo de ter a minha responsabilidade e a minha obrigação com o interior do estado de São Paulo. Bom. Júnior, fala pra gente sobre a questão de governança, né? Quando a gente fala sobre esse novo governo, você que é do grupo do presidente eleito Jair Bolsonaro, pelo PSL, de forma reconhecida. Nós tivemos uma mudança, uma transformação, né, na prática, através do voto, né, que elegeu aí um grupo que se diz jovem, né, quando a gente realmente vê neste cenário político, pessoas jovens, né, com propostas muito diferentes daquele cotidiano vivido ao longo desses anos aí da política brasileira. E essa ação transformadora, você afirma pelo governo centro-direita de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito aí dentro de um antissistema, né, de um anti-PT, e ele, dentro das suas características, que é uma peculiaridade do presidente Jair Bolsonaro, que é um homem que fala a verdade, transparente, é aquilo que ele se propôs a fazer durante o processo eleitoral, aquilo que ele apresentou para o seu público, para o seu eleitor, ele está colocando em prática e executando. Então, seja dentro dos princípios familiares, cristãos, e principalmente combatendo esse toma lá da cá, esse aparelhamento da máquina pública. Então isso tem dado uma esperança, uma expectativa. Por mais que ainda alguns torçam contra a nossa nação, que eu acho que é um grande equívoco, essa questão de você querer derrubar um governo central, querer falar mal, massacrar, isso é pejorativo que acaba, de certa forma, colocando o nome do nosso país num patamar de negatividade perante as grandes nações. Então nós, brasileiros, patriotas, nós temos que ter sempre essa boa vontade, esse otimismo. É isso que o Jair Bolsonaro se propôs a fazer enquanto candidato,
rompendo um paradigma, trazendo uma inovação. Muitos cientistas políticos agora devem estar estudando, se perguntando como que construir um efeito como esse, porque as pessoas falavam, olha, nas últimas eleições presidenciais sempre quem ganhou foi quem tinha o maior tempo de televisão, quem tinha as melhores e maiores estruturas, e o Bolsonaro, dentro da sua característica, rompeu um paradigma. Contrariou tudo. Contrariou tudo, absolutamente. E isso, com certeza, permitiu que ele pudesse constituir, organizar esse corpo de ministros. Ele conseguiu enxugar a máquina pública, diminuir essa questão do aparelhamento e deixando claro, o viés do Bolsonaro é um viés de república. Ele quer ajudar o país a se transformar. Não há nenhuma preocupação. Ele mal interfere nas questões do PSL, ou melhor dizendo, zero interferência, ao contrário dos últimos ex-presidentes, que todos eles tinham o partido umbilicalmente dentro das ações da República, fazendo o quê? Com que esse partido se fortalecesse dentro do aparelhamento das estatais, seja da Petrobras, das autarquias, e fazendo com que a máquina pública fosse colocada em segundo plano e apenas o plano de poder, de se perpetuar no poder, fosse o objetivo principal e central. Então, estou muito contente, muito feliz. Não tenho dúvida que é uma quebra de paradigma e, com certeza, o nosso país irá viver momentos, dias, e o nosso povo tão sofrido vai se orgulhar do nosso presidente. Bom, se a gente considerar, o país ainda continua com muitos problemas, porque mal, teve aí tanto o seu papel quanto do governo Bolsonaro, assumiu aí há poucos dias esse governo, e certamente são muitos desafios, grandes reformas estão previstas aí dentro do projeto do presidente, mas sobretudo quando voltamos para os municípios paulistas, aqui no estado de São Paulo, que você como representante que será lá na Câmara de Deputados, certamente irá levantar a bandeira dos municípios paulistas frente aos seus anseios. Como agente político, qual será sua prioridade? Quais setores você prioriza no atendimento à população? Olha, Daniela, eu tenho dito muito para as pessoas, e as minhas visitas, as minhas caminhadas, o meu giro pelo estado de São Paulo tem me dado essa oportunidade de mostrar que a construção do nosso mandato ela é de uma forma participativa. A gente quer olhar nos olhos das pessoas e entender a demanda, seja do prefeito, do vereador e da população como um todo, porque para se encaminhar uma demanda municipal, você necessita da Câmara e da Prefeitura, não há outro caminho. E o deputado, ele cumpre um papel, além do papel principal, na minha opinião, que é das pessoas fiscalizarem o nosso trabalho, como que será o nosso comportamento dentro do plenário, como que nós vamos votar as principais pautas de interesse da nação, seja a reforma da Previdência, a trabalhista, seja a questão da segurança pública, que precisa existir uma reforma muito precisa com relação ao Código de Processo Penal, as leis de execução penal no nosso país, fim da saidia, dos saidões, fim das audiências de custódia, discussão da redução da maioridade penal. Então tem muitos assuntos que são de interesses macros e que o deputado tem que estar lá preparado, atuando nas comissões, estando presente no plenário e votando de acordo com a sua convicção. E não como sempre foi nos últimos anos, onde o deputado votava como o governo determinasse por causa do toma lá da cá. Então isso acabou, é uma quebra de paradigma. Então eu tenho a certeza que dentro da minha atuação em Brasília, votando de acordo com aquilo que vai beneficiar a população, isso é o papel que o deputado federal pode cumprir de forma responsável. E, obviamente, além disso, é essa militância, essa organização que a gente faz nas cidades do estado de São Paulo, sem fronteiras. Eu sou nascido e criado em Santos, fui vereador em São Vicente, mas sou um deputado do estado. Onde eu dei 3 voltas no estado durante a campanha e estou novamente retornando. Já estive em diversas regiões, a região de Campinas, a região de Capivari, Vale do Paraíba, ontem na região de Rio Preto, já estive na região de Prudente, hoje aqui em Ibitinga, mais tarde em Araraquara, justamente para ter esse contato e entender que as minhas emendas parlamentares, que é um papel que a gente também tem, que é prerrogativa do nosso mandato, elas vão ser direcionadas e destinadas de acordo com o entendimento da população. E eu quero favorecer essas prefeituras, dando esse apoio inequívoco. E também a interface com os ministros. Quantos projetos que existem de interesse, de relevância, que depende de uma interlocução do deputado federal com o ministro. E eu, enquanto deputado do PSL, do presidente da República, vou ter uma liberdade muito grande com esses ministros e vou defender muito os interesses da população. Não é defender o interesse da prefeitura, do vereador ou da prefeita ou do prefeito. Quando você tem um governo imbuído em trazer resultados para que melhore a vida da sociedade, obviamente eu, enquanto representante do governo central, eu tenho a obrigação de lutar para que esse recurso seja trazido para os municípios. Deixando claro, eu criei um conselho consultivo no nosso mandato de diversas ações.
saúde, eu discuto muito a questão do porto, que o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, que ele é fundamental para o desenvolvimento estratégico do país, representa quase 30% da balança comercial e por muitos anos foi aparelhado, apenas por indicações políticas. Então a gente quer quebrar esse paradigma discutindo a descentralização da gestão do porto. Então eu criei um conselho consultivo e isso vai melhorar a economia do país. Se você tem um porto eficiente, técnico, seguindo modelos internacionais que desenvolveram, como o Porto de Roterdã, na Holanda, tem vários exemplos que esse modelo de gestão funcionaram. Se a gente conseguir fazer com que isso realmente aconteça, colocar em prática, não tenha dúvida nenhuma que a nossa economia irá se recuperar. Como também na saúde, eu criei um conselho consultivo e antes mesmo de tomar posse, agora dia 1º de fevereiro, fiz uma gestão junto à Casa Civil, um projeto de lei apresentado que estava para ser sancionado e precisava de alguém para empurrar, que era o Julho Amarelo, com relação às hepatites. Então eu criei um conselho consultivo da saúde, um conselho consultivo do porto, conselho consultivo da segurança, de profissionais técnicos preparados que estão me auxiliando no mandato parlamentar justamente para que a gente possa absorver as informações e colocar em prática de forma correta. Esse é um mandato participativo. Ou seja, temos aqui, portanto, de grande atuação, Júnior Bozella, ele que está em visita ao interior paulista, nesta quinta-feira, dia 23, visita a cidade de Ibitinga, ele que está juntamente aqui no estúdio com a prefeita Cristina Arantes, o vice-prefeito Frausto Sanches e também a sua equipe. A proposta é harmonizar poderes, ou seja, temos aí um grande desafio pela frente, assumindo agora em 1º de fevereiro o seu espaço na Câmara dos Deputados e certamente o interior paulista, com bons olhos, sempre está sendo visto, a gente percebe aí pela sua projeção de trabalho e a gente agradece aqui pela sua presença aqui em Ibitinga, afinal de contas é a capital do bordado, é uma estância turística e ecológica que certamente vai precisar muito do seu trabalho junto à Câmara. E eu que tive a oportunidade de vir na Feira do Bordado aqui em Ibitinga. É mesmo? Você esteve aqui conosco na feira? Então eu tenho um carinho especial pela cidade, um respeito e todas as ações que envolvem o governo federal ou o governo do estado, e eu tenho já discutido isso, fui na Casa Civil recentemente, então a mudança de governo, o comportamento do novo governador também será pauta de discussão aí do nosso mandato, justamente para que as cidades do estado de São Paulo, nenhuma delas possa sofrer prejuízo por causa de briga política, desse fla-flu. Isso acabou, agora é olhar para frente, nós precisamos ser republicanos. Então eu tenho um compromisso com a população, sem jogar para a torcida, né? O papel do homem público é esse, é vir, andar, conhecer a realidade e trazer pessoas de bem para a política. Eu sei da sua simpatia pelo nosso partido, pelo PSL. Então eu quero aqui de público, né, fazer um convite para que você possa se filiar no PSL, porque você é uma pessoa emblemática, uma referência, uma formadora de opinião e seria uma honra contar com você no nosso partido. Puxa vida, nossa, muito obrigado pelo convite. Isso é uma proposta para se conversar posteriormente, mas é claro, a gente antecipa aqui o agradecimento e sem dúvida, Júnior, a gente acredita num país melhor a cada dia e eu sou da torcida, assim, de forma bastante positiva para que o nosso país mude e a gente possa realmente, assim como se projeta o presidente, o Brasil estará entre os 50 melhores países para se fazer negócios, que onde há bons negócios, a economia vai bem e a população estará satisfeita. Sem dúvida. Uma honra, um prazer. A gente espera que o Brasil realmente volte aí para o eixo central de discussão das melhores nações do mundo. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, obviamente, com muito trabalho, com muito suor, muito sacrifício e com transparência. Esse é o nosso propósito. Tá certo. Muito obrigado. O Portal Tenora recebeu em nossos estúdios Júnior Bozella, deputado federal eleito agora a partir de 2019. Ele assume dia 1º de fevereiro a sua cadeira na Câmara de Deputados e visita Ibitinga juntamente com a prefeita Cristina e o propósito é conhecer e reconhecer seus eleitores e, sobretudo, agradecer. É a gratidão pelo trabalho que foi realizado no ano passado. Muito obrigada. Que agradeço.